Olá, tudo bem? O meu nome é João Geraldo Neto, eu sou do canal Super Indetectável. E eu sou a Aline, jornalista, e estou aqui para participar desse quadro maravilhoso, muito feliz de ter sido convidada. De novo, né? Porque na verdade a Aline já começou esse quadro, porque esse quadro é com ela, né? Que é o Ciência com Pipoca, mas sem pipoca, porque a gente não conseguia falar. Verdade. A gente não conseguia falar enquanto a gente comia, enquanto a gente falava. E esse quadro, ele é específico para a gente falar sobre artigos científicos, sobre ciência na mais pura essência dela. Que a gente vai pegar um artigo, vai decifrar ele, dizer... primeiro que o artigo era em inglês, né? Então a gente já fez a tradução, já vai considerar alguns pontos muito importantes para passar para todo mundo numa linguagem mais acessível, né? Porque ciência é para estar acessível para todo mundo, assim como informação, né? E para começo de conversa, a Aline e eu estamos aqui juntos, tá? Durante a pandemia da Covid, mas a gente está junto porque nós dois estávamos de quarentena, de isolamento, né? Social, cada um na sua casa. Ela estava há semanas em casa quieta, eu também semanas em casa quieto, e a gente resolveu se juntar até por uma questão de saúde mental também, né, Aline? Pra gente poder ficar mais saudável também, que isso também é importante. Então a gente veio passar uma semana juntos e a gente aproveitou para retomar esse canal, esse quadro, que é muito bacana. Então, Aline... E tá mantendo distância, né? Toca aqui sempre, seguindo as recomendações, né, da OMS, da OPAS, né? Então, também passar aqui uma mensagem de conscientização, lembre, né, álcool gel, quando for sair usar máscara, né, evitar aglomerações. E se puder, fique em casa. E se puder, fique em casa, né? A gente sabe que tem várias pessoas que não podem, mas podendo, então se cuide, que aí assim também você ajuda a cuidar dos outros. Essa é uma mensagem aí, ó, bem importante. Exatamente. E o que a gente está fazendo aqui hoje? Hoje a gente veio falar sobre as evidências científicas para o uso de medicamentos antirretrovirais contra o HIV na Covid-19, né? Ou seja, para tratar a Covid-19 os medicamentos antirretrovirais. Porque desde o início da pandemia, vocês devem estar acompanhando, muitos artigos saíram na mídia, né? Vários jornais começaram a publicar estudos que estavam buscando realmente essa eficácia do tratamento de HIV para a Covid-19. E como sempre, todos os estudos, tudo que a gente sempre se baseia em qualquer vídeo deste canal, ele vai estar nas referências aqui, na legenda, não é legenda? Na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo, a gente vai colocar as referências sempre, como sempre, inclusive essa, que ela tem que ser, na verdade, uma ignição para começar a procurar aprofundar no conteúdo mais profundo mesmo, né? Para entender melhor como que estão as coisas. Eu até anotei aqui que eu acho que antes da gente começar a falar exatamente sobre o artigo, que esse trabalho, né, que a gente vai analisar aqui, ele foi feito pela doutora Laura Waters, né, que ela é do Mortimer Market Center de Londres, e ela é doutora mesmo, porque ela tem doutorado, importante frisar aqui, e do professor Jürgen Hochstroff, da Universidade de Bonn. Eu tentei fazer o meu alemão aqui porque eu faço aula, então eu tô tentando fazer jus, mas eu não sei se é assim que fala direito. E eu estive na Alemanha, mas não aprendi nada de alemão, então não sirvo. Eu tô tentando fazer aqui um mínimo do alemão, então é da Universidade de Bonn. Então são duas pessoas realmente que têm a experiência ali na área, então em universidades e institutos renomados, eles buscaram essas informações que existem em diversas pesquisas e fizeram essa revisão científica, né, sobre o que já existe e aí apresentaram as principais conclusões, que é isso que a gente vai trazer agora para vocês. Exatamente. O que chamou a atenção deles é porque eles ouviram muita coisa na internet falando sobre o uso de medicamento antirretroviral do HIV contra o coronavírus. E o que acontece? O fato de o coronavírus ser um vírus que tem, né, semelhanças virais com o HIV não quer dizer que os mesmos medicamentos possam ser usados, né? São vírus que, apesar de serem a constituição de um vírus parecida, ele é um vírus de evolução da doença muito diferente, então ele tem diversas particularidades. Isso chamou a atenção desses especialistas que resolveram então compilar esses estudos que estavam em curso ou tinham sido concluídos, mas estudos que falavam do uso de medicamentos antirretrovirais. É importante a gente lembrar que em situações de emergência, onde se tem a necessidade de uma atuação um pouco mais rápida, um pouco mais emergencial mesmo, no sentido de trazer um tratamento, né, da gente começar a evoluir nos estudos científicos para emitir realmente uma resposta para aquela emergência de saúde, então essa adaptação, digamos assim, de determinados componentes de medicação, elas são comuns, isso existe, isso é uma prática científica.
o que a gente precisa ter muito claro é que existe sim, mesmo que isso exista, ainda existe de uma maneira muito forte a necessidade de ter estudos clínicos e resultados clínicos fortes que comprovem que aquela adaptação daquela medicação ela tem eficácia e ela tem o menor dano possível para os pacientes que vão fazer uso da medicação. Exatamente. E eles, na busca que eles fizeram, basicamente, eles acharam estudos fracos. Eles acharam que os estudos eles não apresentam resultados muito positivos. Às vezes, a histeria da mídia, esse é o termo que eles usam, né? A histeria da mídia em reverberar uma notícia que não é verdadeira por completo, ela pode acabar causando, inclusive, escassez de medicamento para quem precisa daquele medicamento. Por exemplo, sai na internet de que o tenofovir está curando o coronavírus. Se as pessoas não tomarem muito cuidado com essa informação e essa informação, os governos não seguirem evidências científicas, eles podem acabar indicando, né, o tenofovir para tratar o coronavírus sem evidência científica e quem precisa do tenofovir ficar sem o medicamento. Né? Porque o tenofovir ainda é um dos medicamentos que mais usados no tratamento anti-HIV aqui no Brasil. Então essa foi uma outra preocupação muito grande. E o primeiro esquema que eles estudaram foi o lopinavir e ritonavir. Para quem não se lembra, é o Caletra. Aquele medicamento que a gente usou por muito tempo no Brasil, mas que tinha efeitos colaterais bem desconfortáveis. Eu mesmo tive muito problema com o Caletra, então, mas é um medicamento muito eficaz para fazer o controle da carga viral. Porque, até só complementando um pouco, é porque ele também foi muito utilizado na época da SARS, né, a Síndrome Respiratória Aguda Grave, e na MERS, né, que é a Síndrome Respiratória do Oriente Médio, e que também são doenças respiratórias derivadas do coronavírus. Então, como já existiam alguns estudos clínicos que também não tinham muito resultado, mas existiam alguns estudos já avançados nessa linha, então foi daí que eles começaram a buscar esse esquema como um pontapé inicial para saber se a medicação de HIV poderia ou não ter efeito nesse caso, nessa busca. Eram 10 estudos antes lá da SARS e da MERS, e no caso que já estavam correndo ali para o coronavírus, o novo coronavírus, eram 14, não eram tantos estudos assim também, mas já era alguma coisa. E esses estudos são 14 no total, mas eles têm diferença, né, de métodos clínicos de estudo, então eles não são todos da mesma linha, mas é só para entender que desses 14, eles têm métodos clínicos diferentes de análise, então alguns, né, são randômicos, que aí estudam pessoas aleatórias, né, para fazer essa busca de medicação, outros já não funcionam dessa forma, então acho que a gente coloca na descrição para vocês verem direitinho como é que isso está funcionando atualmente. Mas uma coisa que chamou a atenção é que o número era muito baixo de pessoas que foram testadas, mesmo desses, juntando os 14 estudos, deram 408, menos de 410 pessoas. Então é um número muito baixo para a gente considerar um estudo de peso, né, ele não tinha ainda nem chegado nas fases mais avançadas, né, de esses estudos clínicos, né, que a gente fala, que eles são divididos em fase, primeira fase, segunda fase, terceira fase. Você quer falar da terceira fase? Eu acho que a gente pode entrar na terceira fase agora passando para o darunavir, porque aí é onde realmente a gente já tem estudos nessa terceira fase. Porque os estudos do lopinavir e do ritonavir, eles ainda estão bem em fase inicial, assim, né? Como o João ele falou bem, são menos de 410 pessoas que estão realmente participando desses testes, né? E que já provém algum resultado, mas que ainda é muito pouco em termos de análise para a gente conseguir chegar a uma conclusão. E aí, nesse segundo esquema, eu sempre anoto aqui porque eu não quero falar errado, mas é o darunavir, então ele tem 2 estudos que já estão na fase 3, né, de pesquisa, e eu vou ler aqui um artigo da Unicamp falando o que é essa fase 3 para a gente conseguir entender. Fase 3 é depois de concluído o estudo piloto, grandes estudos multicêntricos acompanham milhares de pacientes, então já começa aí um estudo mais amplo, então ele vai de 5 a 10 mil pacientes que são acompanhados em geral, né, e aí esse número vai depender da patologia em questão e com a doença em questão por um período maior de tempo, geralmente sendo comparados a outros tratamentos existentes e recomendados para o mesmo problema ou com placebos. Então, nesse esquema de pessoas que vão participar da pesquisa, né, em milhares de pessoas e pacientes, você vai avaliar se você vai fazer com algum tratamento, né, complementar e que funciona, ou se você vai fazer uso de placebo para avaliar aí os resultados, mas isso depende de vários fatores, né? É também importante dizer que durante essa terceira fase se espera obter maiores informações sobre segurança,
eficácia e interação de drogas. Os testes de fase 3 devem fornecer todas as informações necessárias para a elaboração do rótulo e a bula do medicamento. Então, a gente pode ver aí que é uma das fases mais cruciais e mais definitivas e avançadas realmente de um estudo. Né? E é bom a gente entender que é o seguinte, os estudos só vão passando de fase se eles apresentam algum resultado. Né? No caso como eu passei agora há pouco, do lopinavir e do ritonavir, os estudos que estavam em curso, eles não estão apresentando resultados satisfatórios, porque na verdade não se percebeu nenhuma melhoria dos casos das pessoas que estavam sendo tratadas, né? Nem grave, nem leve, nem mesmo um controle da carga viral. Então, na verdade, o lopinavir e o ritonavir, ele não tem se mostrado um medicamento que tem trazido benefícios, apesar de ter mostrado uma leve melhora em pacientes que começaram até 12 dias depois dos primeiros sintomas. No caso de emergências também, existe a possibilidade de diretamente dar início a uma fase 3. Então, assim, você meio que pula a etapa. Você assim, dá uma acelerada nas etapas, né? Acho melhor dizer do que pular, que você acelera as etapas. Então, numa situação de contexto emergencial como a gente está vivendo hoje, existe essa aceleração, né, de etapas. Então, por exemplo, no caso do darunavir já está em fase 3, né, apesar de pouco tempo de estudo, a gente já está nessa fase um pouco mais avançada para já realmente começar a ter esses resultados definitivos. O darunavir, uma vantagem que o darunavir tem sobre o estudo anterior do lopinavir e do lopina e ritona, é que o darunavir apresenta menos efeitos colaterais, né? Então, o lopinavir e o ritonavir apresentam muitos efeitos colaterais. E a dose necessária, de novo, né? Puxando lá de novo o estudo, era de 4 a 8 mil vezes mais, né? Do que o HIV. Então, assim, se os efeitos colaterais do HIV já eram fortes, né, para algumas pessoas, para tratamento da Covid podia ser muito forte, até mesmo causar complicação renal. Então é importante que a gente entenda que o darunavir, além de estar um pouco mais avançado também, ele também tem a questão de apresentar menos efeitos colaterais, o que é muito positivo, né? E aí passando para o atazanavir, né? Ele vai falar que também já tem, né, um estudo aí rolando para SARS-CoV-2, né? E também só um pequeno parênteses, mas a SARS-CoV-2 é o vírus, né, o coronavírus, é o nome técnico do coronavírus, que causa a Covid-19. Covid-19 é a doença. Assim como o HIV é o vírus e a AIDS é a doença, é importante a gente ter bem claro que não são sinônimos coronavírus SARS-CoV-2 de Covid, deixar isso também especificado aqui. Então, quando falar SARS-CoV-2, entendam que é o vírus, não necessariamente a doença já a Covid-19. Então, existe também esse estudo com o atazanavir, mas aparentemente, pelos que eles trazem aqui... Só in vitro, né? Tá só ali também, ainda não tem nada muito avançado. E também parece que não tem muita expectativa de que se avance nesse estudo específico, né? Para explorar o uso dele realmente para a Covid-19. Então, eles trazem isso, né? E uma fase muito complicada também, Aline, é que assim, quando você coloca um medicamento novo que era tratado para uma outra doença, você tem que descobrir a causa, a dose, né? Uma coisa que aconteceu no caso do HIV especificamente foi do uso do AZT, né? No caso, usando o AZT, que era um medicamento que era usado para o tratamento do câncer, foi usado para o tratamento do HIV numa dosagem que deixava a pessoa completamente ruim, mal. A pessoa ficava muito mal, porque o medicamento era muito forte. Então, essa dosagem, como a gente falou do lopina e ritona, você tem que colocar 8 mil vezes a dosagem, ela pode ser ajustada, tanto que o AZT é usado até hoje. O AZT é um medicamento muito eficaz até hoje, só que demora um pouco para se descobrir a dose. Né? E no atazanavir, apesar de ele não ter apresentado nada lá, ele está lá na primeira parte, que é essa de verificar in vitro como que está funcionando, né? É legal trazer essa questão, né, de falar dessa importância de você entender dosagem, né? Porque, às vezes, aí é um pouco da minha opinião, mas bem breve, né? De dizer que talvez a gente tenha uma tendência a querer ser um pouco imediatista, né? E pensar, faz um estudo aqui, beleza, é o resultado que a gente tem, bora, né? Vamos começar a usar, vamos começar a aplicar, e precisa ter muita cautela, né? Justamente por isso, qual é a dosagem que a gente vai ter, o que isso vai causar, qual é o dano, né? que isso vai causar, porque o dano pode ser muito grave, né? Não é uma coisa pequena. Os próprios pesquisadores trazem, né, isso, falando, em um momento aqui eles citam, né, que tinha grandes danos determinados estudos, né, que estavam sendo feitos em vários contextos. Então, é importante a gente sempre ter em mente que
não dá para ser tão imediatista quando a gente está falando desses componentes, né, dessas medicações, porque a gente não sabe o que exatamente isso pode causar, né, qual o risco. Então, os próprios pesquisadores alertam isso nesse estudo e falam, mesmo que a gente precise, sim, de medidas mais urgentes, que a gente precisa ter, né, esse salto aí, talvez em algumas etapas, essa aceleração para que a gente tenha resultados mais rápidos, a gente não pode se esquecer de que as evidências científicas, né, esses critérios científicos, eles precisam ser seguidos à risca. Exato. A gente pode fazer adaptações, mas nós não podemos ignorá-los simplesmente porque precisamos de algo mais imediato. E aí, esses exemplos que a gente trouxe, eles falam muito sobre o tratamento, né, da SARS-CoV-2, mas é legal também porque eles apresentam alguns resultados de prevenção. E aí é muito interessante, né, também ver essa perspectiva de como os tratamentos de HIV, acho que você vai falar, acho até mais legal você trazer isso, mas nesse uso dos componentes da PrEP, né, para falar de Covid. E aí, para falar no caso aqui é SARS-CoV-2, né, nem de Covid, porque a gente está falando de prevenção. Então é bem interessante também trazer essa perspectiva de como o HIV, ele acaba sendo uma referência também nesse quesito, né, e é bem legal esse estudo, vou deixar para você falar. Exatamente, é um estudo espanhol, que é um estudo que foi instaurado lá na Espanha, e ele estava fazendo principalmente com profissionais de saúde o uso da PrEP, aquele medicamento que a gente usa no Brasil, que é a entristabina e o tenofovir. Então ele tomava aquele comprimidinho da PrEP mais hidroxicloroquina numa quantidade bem baixinha. Então, associando esses 3 medicamentos, eles estavam testando em profissionais de saúde para prevenir a infecção pelo novo coronavírus, né? Como a gente mais conhece. Então, só que também o estudo também não apresentou, infelizmente a gente não vai trazer, assim, se você tá aqui esperando, no final desse vídeo a gente falar, surpresa, temos um resultado positivo. Não, assim, pode até desfechar e fazer outra coisa. Não vamos trazer isso, porque realmente tudo está muito ainda prematuro, né? E eu acho que o mais importante Mas é legal saber que está acontecendo, né? Tá acontecendo. Exatamente. O que a gente quer dizer aqui é que existem estudos andando, mas que esse é o panorama atual. Para não ficar criando esperanças e nem alimentando fake news, né? Inclusive, voltando de novo ao lopinavir e ritonavir, a própria empresa teve que fazer uma nota falando, olha, calma, não existe nenhuma evidência falando que a Caletra funciona. Né? Então, assim, tudo isso a gente está trazendo os vários estudos para vocês saberem o que está acontecendo, o que está rolando. E agora falando de um outro estudo, é um estudo de Nova York, um estudo lá em Nova York que fez um levantamento sobre a quantidade de pessoas que entraram no serviço que viviam com HIV e não viviam com HIV. O que eles notaram é que existiam algumas, uma sensível diferença entre pessoas que entravam, elas não tinham HIV. Ou seja, levantou um alerta de que provavelmente as pessoas que viviam com HIV não estavam se infectando. Porém, tinham vieses fortes nessa pesquisa. Vieses não, na verdade falhas mesmo, né? Na pesquisa. Eles não consideraram algumas questões sociodemográficas muito importantes, né? Como a idade das pessoas. Então, assim, quando você não tem um corte por idade, e essa idade ela é referência para aumento de mortes pela Covid, não tem como você considerar um estudo que não leva isso em consideração, entende? É muito sensível, é muito importante, não dá para fazer. Então, infelizmente, esse estudo também não foi muito importante. Né? Apesar de ele ter considerado que o tenofovir era a droga mais comum entre todas as pessoas com HIV ali, que tratavam com HIV também nos Estados Unidos, mas não era uma droga que... porque além como falou, ele não levou em consideração muitos fatores que são essenciais na hora de você ter essa definição, como essas questões de classe, questão socioeconômica, né? Então, tudo isso precisa realmente ser avaliado, questão até mesmo de raça e gênero, né? Precisa ser levado em conta em estudos como esse, e esse acabou não levando isso em conta, então é realmente muito difícil você chegar a uma conclusão, né? Você pode chegar a uma falácia e não piorar não ir a a lugar situação. nenhum. Vou lembrar aqui que o próprio estudo cita que a hidroxicloroquina e a cloroquina também foi testada para o HIV E a para-chikungunya e para também. chikungunya. Só que, na verdade, no levantamento aqui que eles fizeram, no estudo que eles fizeram, eles viram que o dano que ele causava era maior do que o benefício, apesar de ser uma droga que era... como já usado para malária também, né? Exatamente. Que é uma e que droga ele pra também malária. ele era similar em certa parte com o antirretroviral, outros medicamentos antirretrovirais, né?
Então é por isso. E aí, mais uma vez reforçando, né? Por isso que a gente precisa ficar muito atento a esses estudos clínicos, porque nesse caso são drogas que possuem características parecidas, né? Mas que usados em contexto de HIV e chikungunya, por exemplo, não funcionam e podiam trazer danos graves aos pacientes, né? E eles lembram... citam questões cardíacas, né? Então, agora, para malária é um tratamento que funciona, é o tratamento recomendado hoje antimalárico. Então, precisa realmente ter esse cuidado justamente pelos diferentes danos que podem ser causados por conta da própria diferença entre as doenças, né? Isso é importante. E eles lembram do risco que teve na mídia da hidroxicloroquina com a azitromicina, usando esse tratamento como um tratamento eficaz para HIV, para Covid, mesmo sem evidência científica, né? Porque houve foi intensificado, né? Isso. Por conta dessa pressão midiática, né? E dessa visibilidade, né? Todo mundo virou assim seus olhos para o estudo dessas duas drogas específicas. Então houve também essa necessidade de se ter conclusões sobre elas. E às vezes a gente pode colocar, né, a carroça antes dos bois. E trazer alguns resultados que ainda não são tão conclusivos como mais certos. Então é perigoso também nesse sentido. E, né? Eles alertam isso. O perigo está justamente em você usar uma droga que eles falam. O perigo é de você usar drogas que não são inofensivas. Elas são drogas que podem causar problemas graves para as pessoas. Né? É como eu falei do tenofovir, como eles mencionam a hidroxicloroquina, a azitromicina. E agora saiu um estudo mais recente, mas que ele não tem muita menção nesse aqui, que é o estudo da dexametasona, que é um medicamento também que está apresentando estudos, mas isso aí vai ficar para um outro vídeo que a gente ainda não tem essas informações em mãos. E aí eles falam um pouco aqui, eu até vou ler um pouco ipsis literis, né, o que eles trouxeram, mas eles falam que a rápida inclusão de hidroxicloroquina e azitromicina nas diretrizes de tratamento com Covid-19 seria suficientemente corajosa se a combinação dos medicamentos fosse inofensiva. Exato. Mas não é o caso, né? Então eles observam que isso pode causar efeitos colaterais cardíacos e que um estudo recente sobre Covid-19 foi justamente interrompido por esse motivo. Então é por isso, né? O cuidado maior em avaliar realmente se é interessante ou não esse estudo clínico com esse tipo de medicação está muito relacionado a esses efeitos colaterais que já foram identificados. Então, eu li exatamente como está aqui na publicação, porque isso é algo muito interessante. E aí, eu gosto muito de como eles amarram, né? Eu acho bem legal e eu queria trazer também aqui exatamente como eles trouxeram, porque eles falam assim: ao lidar com uma nova doença, não devemos esquecer a hierarquia de evidências que deve orientar a interpretação dos ensaios. Em particular, a modelagem de medicamentos, conforme destacamos, pode ser um mau preditor de resultado clínico, porque como já existe algum resultado prévio, por exemplo, isso pode acabar trazendo como posso dizer, assim, pode antecipar alguns resultados que não são tão certos assim, né? Porque é o seguinte, às vezes, nesse período agora de emergência médica, né, no mundo inteiro, emergência sanitária, né, na verdade, muitos estudos foram publicados em revistas sem ter uma parte importante que é a avaliação de pares, né, que é quando outros cientistas da mesma área pegam um estudo, avaliam esse estudo, questionam o estudo. Como não houve essa parte em muitos estudos, porque isso está sendo pela emergência, ele acaba perdendo justamente esse filtro que os cientistas podem fazer. Então, por isso que é muito importante, eles finalizam dessa maneira. E aí falam, embora o processo de revisão por pares possa ter falhas, né, ele continua a desempenhar um papel importante. Ele fala, em nossa opinião, né, os dois pesquisadores, isso continua a desempenhar um papel importante, porque ele oferece alguns insights ainda que são essenciais e que podem ajudar, às vezes, a desmistificar ou acabar com afirmações até meio bobas, né? Assim, ridículas, como eles chamam, né? Eles usam essa expressão em inglês, mas sobre o coronavírus ou sobre mesmo a Covid-19. Então, isso ajuda a que você acabe ajudando a desmentir realmente determinadas informações que circulam, né? Então, claro, os estudos clínicos, eles são passíveis de falhas, isso é também importante frisar, mas ainda são muito essenciais e são a base mais importante que a gente tem dos estudos clínicos e científicos, e sem eles seria ainda mais difícil. Então, a gente precisa se apegar realmente à ciência.
E acho que essa conclusão deles é muito importante, né? Claro que esses estudos, eles apresentam falhas, alguns foram, né, encerrados durante essa caminhada, né? Eles não progrediram, alguns ainda vão começar, então é importante a gente se apegar, né, a esse estudo, essas evidências realmente que a gente tem, apesar de entender que eles podem ser falhos, né? Eu acho que é a melhor forma também da gente se assegurar de que a gente vai ter a melhor informação possível, que a gente vai ter os melhores subsídios para conseguir ir atrás da informação correta. Então, sempre buscar realmente entender em que pé tá, mesmo que o pé seja não tá em lugar nenhum, né? Mesmo que seja não ter começado, é importante a gente saber. Então, não trouxemos assim aqui, acho que no vídeo, receita de bolo, a receita ou notícia que todo mundo gostaria de ouvir. Mas é a realidade. Realidades e é importante a gente estar sempre por dentro disso, né? Acho que essa é a maior conclusão que a gente tira desse estudo. E aí, realmente, na minha visão, acho que é a gente torcer mesmo para que esses estudos avancem e que a gente tenha realmente resultados positivos. Eu sou uma pessoa que gosta de ver o copo cheio, então eu fico feliz que, mesmo que tenham poucos, mas que tenham, e espero que esses estudos que foram apresentados aqui ajudem para que outros comecem e a gente tenha aí um incentivo à pesquisa científica para que cada vez mais a gente tenha a oportunidade de entender como determinados medicamentos, como o nosso corpo reage a determinadas coisas, porque a medicação é importante, né, pra gente, para poder dar qualidade de vida em muitas situações e trazer um pouco de esperança também aí diante desse cenário de pandemia, né, que a gente tá vivendo. E às vezes o medicamento para tratar a Covid nem vai sair do HIV, né? O que a gente apresentou aqui são os do HIV, porque é o que a gente se interessou por causa do assunto do canal. Mas existem outros inúmeros estudos aí e eles vão vir resultados e tomara, né, que em breve. Exatamente. Então é isso, pessoal. Muito obrigado, Aline. Muito obrigado a vocês todos por estarem com a gente até aqui, tá? Se vocês quiserem saber mais sobre informações, deixem aqui nos comentários. Mais informações, lembrando que todas as referências que a gente usou, inclusive eu vou procurar todos os estudos separados que deve ter dentro desse estudo principal. Eu vou colocar todos eles ali. Eles estão em inglês, mas a gente com Translate a gente consegue ler e é um pouco científico, mas quem consegue ler e tem interesse tá lá, tá bom? Um beijo pra vocês. Tchau, tchau.